Olá, meu nome é Amanda Piontekowski, eu sou aqui do Orientação do Alto e eu vou atender um pedido que me fizeram e eu acho muito interessante falar sobre esse assunto. Não tenho domínio, né, sobre esse assunto, mas a gente sempre está aprendendo. Hoje o tema é sobre identificar possíveis formas no mapa natal de identificar o autismo, né? Na verdade, não, jamais pode ser um diagnóstico. Ainda assim, é um tema bem delicado da gente estar falando, porque, é, não sei, acho que é um tema que ficou um pouco em alta, mas eu acho muito importante, na verdade, estar em alta, porque muita gente acaba com um diagnóstico muito tardio, é algo que é muito relativo, cada pessoa vai ter um conjunto de características, é, enfim, é um tema muito amplo, né? E eu comecei a estudar um pouco sobre o assunto por foi curiosidade, para ser bem sincera, porque eu acho que eu comecei a pesquisar um pouco mais a fundo quando uma amiga minha namorou um rapaz que ele era autista e ela descobriu muito depois. E ela tinha bastante dificuldade, né, de se relacionar com ele, porque na verdade todo mundo achava que era invenção da cabeça dela, né? Porque ele não gostava de tirar foto, não gostava de rede social, não gostava de sair, né? E, enfim, era engraçado. É engraçado porque, né, todo mundo achava que ela estava inventando, que ele existia. Na verdade, acontece um pouco isso comigo, porque o meu marido, ele tem autismo, né? Ele é do espectro, a gente ainda está no processo do diagnóstico e é muito difícil, né? Porque depende muito do médico, da paciência do médico, de conseguir contratar um especialista, e, enfim, e é um processo demorado, né? E poucas pessoas conhecem, então eu acho muito importante falar sobre isso, porque a pessoa não tem nenhum tipo de problema de verdade, né? Assim, não dá para perceber só quando é muito, muito alto, né? Nível 3 já, que a pessoa realmente vai ficar muito nítido. Quando é um espectro mais baixo, mais leve, é muito difícil. Ah, a pessoa não gosta muito de sair, a pessoa é mais na dela, a pessoa é mais quieta, né? Então vão ter algumas características assim. É, e basicamente é isso, tá, gente? Eu trouxe alguns mapas para a gente dar uma olhada e ver o que que a gente consegue identificar. Então, eu vou dividir entre famosos e não famosos, tá? Lembrando que, assim, eu consegui identificar alguns traços, alguns padrões, mas não é diagnóstico, tá? Não é diagnóstico, a gente não pode tratar como, se tem isso aqui no mapa, com toda certeza vai ser. É, e também, acho que vocês conseguiram me entender, né? Tô só terminando de abrir aqui os mapas, que eu lembrei de mais dois, vocês acreditem se vocês quiserem. Eu lembrei de mais dois aqui. Ótimo. Vou começar com esse aqui. Tirar o nome para privacidade antes de compartilhar com vocês. Primeiro eu vou mostrar os não famosos e depois eu vou mostrar os famosos, tá? Então eu vou começar com esse mapa aqui. Não posso nem falar os dados, mas enfim, né? A pessoa tem um Saturno em peixes, né? Então tá ali perto dos 27. Esse é um mapa feminino, tá? É muito mais difícil ter esse diagnóstico em mulheres, é mais fácil identificar em homens. A gente vai ver uma relação de inteligência, né? Essa pessoa ascendente em Gêmeos tem uma aparência bem mais jovial, bem mais nova do que aparenta ser, muito inteligente, né? O Mercúrio tá angular aqui, mas o mais angular aqui é o Saturno. Eu acho muito interessante porque quando eu estava estudando sobre o enneagrama né, o enneagrama das personalidades, são 9 tipos, para quem não sabe. E existe uma forma de relacionar eles com a astrologia. Na verdade, é, na origem do enneagrama, era para ser com astrologia, né? Aí se separou e agora tem alguns estudiosos voltando a essa origem. E cada tipo ele é relacionado a um planeta, tá?
O tipo saturnino, ele é o tipo 5, que ele tá abaixo, né, da estrela das personalidades. Então, tem o tipo 4 e o tipo 5. Eles, estando abaixo, eles são os mais mais introspectivos, os mais voltados para si, para o seu mundo interior. O tipo 9 também, ele está dentro dessa tríade dos mais voltados para o mundo interior, né? Para o mundo voltado para si. O tipo 5 ele é o que mais vai expressar o autismo, porque ele está mais na linha dos teóricos. Então, ele é extremamente teórico. E o que que é o Saturno? O Saturno ele é o último astro visível ao olho nu. Então, ele tem uma representação de estar à margem, de estar à parte, de estar voltado muito para a estruturação das coisas. O que define o tipo 5 é um medo da ameaça do mundo, e como ele lida com a ameaça do mundo é se estudando ele. Então, a partir do estudo, do conhecimento e da observação de como as coisas funcionam, ele vai se sentir protegido. Então, um dos traços, inclusive, do autismo também, não é todo tipo 5 que tem autismo, mas muitos traços do autismo vocês vão conseguir identificar no tipo 5 da personalidade também, tá? Pelo menos quase todos os autistas que eu conheci pessoalmente são do tipo 5, tá? Dos que eu consegui identificar são tipo 5. Tipo 4 e tipo 9, eles são bem mais leves. Os tipos 5 são um pouco mais forte, mais evidente de identificar. E, e o tipo 5 ele também é mais masculino. Então, cada tipo ele pode ter uma incidência maior de homens ou mulheres, né? A porcentagem maior. Tipo 4, 3 e 2, a tendência é que sejam mais mulheres. Tipo 3 pode ser mais homem também. Então, tem uma variação. É, tipo um é meio neutro, assim. 9 também é bem neutro. Tipo 8 geralmente são mais homens. Tipo 7 bem mais homens. Até as mulheres tendem a ser mais masculinas, assim, mais não tão vaidosas, são mais tranquilas com a aparência, sabe? Tem um jeito mais relaxado. Tipo 6 varia muito entre homem e mulher. E o tipo 5 a maior parte são homens, e 4 muitas mulheres, são raros os homens. Tipo 2 também, são raros os homens, porque são bem mais femininos os números. Então, os 5 coincidentemente, assim como o autismo, né, são maior parte homens. É, Vou tentar trazer algumas informações sobre autismo também, mas fiquem à vontade para, se por acaso eu falar alguma abobrinha e tal, eu também estou aprendendo, né? E eu, assim, tive dificuldade para. Nossa, eu vou pesquisar sobre autismo porque eu tenho muita identificação com muitas características, né? Tanto que eu me dei muito bem com meu marido, assim que eu conheci ele, e eu já tinha identificado que ele provavelmente tinha bem mais que eu, né? Mas para mim sempre foi muito normal. Eu fui criada de uma forma de espaço, de silêncio, sem muito estímulo. Então, são coisas confortáveis, né? Então, que para o autista é fantástico, né? Então, aquela coisa assim, eu chorava nos meus parabéns, me escondia debaixo da mesa, para a escola, detestava, ficava incomodada com barulho. Enfim, meus irmãos também, né? Então, é, para mim sempre foi muito natural. Então, assim, o principal traço que eu descobri é o Saturno, né, em evidência, Saturno angular. A gente também vai ter o Júpiter angular, mas de força eu vejo que o Saturno vai ter mais força nessa personalidade aqui, tá? Então, a Lua em Câncer, uma Lua introspectiva, ela tá para baixo da linha do horizonte, os planetas mais voltados para si, né? Então, para essa parte do oriental do mapa também, né? Também tem essa característica. Eu vou tirar só para confirmar que eu não vou expor ninguém, tá? Ele às vezes vai automático e ainda bem que eu não compartilhei, às vezes não. Aqui, ó, outro mapa. Esse aqui foi um aluno meu e ele tinha consciência. Essa moça anterior, ela não tinha consciência de que tinha autismo, né? Eu não sei, na verdade, porque eu perdi o contato, não sei se ela sabe hoje em dia. Mas hoje, lembrando, eu vejo que ela tinha muitas características. Esse aqui foi um aluno meu de astrologia,
E eu adorava conversar com ele, porque não tinha assim, oi, Amanda, tudo bem? Como você está? Nossa, que legal, né? Quanto tempo que eu não falo com você? Não, ele chegava, Amanda, o Mercúrio em Libra significa... tadadã." Então ele é muito direto, sabe? E eu sempre gostei muito disso. Eu até me policio muito e já peço desculpas aí para clientes que venham falar comigo, porque eu tenho aprendido a: oi, fulana, boa noite, como você está? Tudo bem? Eu sou muito direta, né? Então é uma coisa que já me alertaram, algumas pessoas me alertaram para eu ser mais simpática, né, mais querida. Então, é um treino meu, porque não é muito natural, sabe? Então, eu entendo muito essa questão de ser objetivo, sabe? Sou muito prática. Então, aqui a gente vê essa relação do Saturno no meio do céu novamente, né? Vai ter o ascendente em Gêmeos também, mas o ascendente, gente, não tem nada a ver, tá? O Saturno está independente do signo que ele tiver, também não tem nada a ver. A gente vai ver algumas coincidências, mas o mais importante é o Saturno. O Saturno, ele também tem uma relação de reger as ciências mais estruturadas, principalmente a astrologia, né? Então, é um conhecimento que abarca todos os outros conhecimentos, porque na astrologia a gente vai ter ritmo, a gente vai ter geometria, a gente vai ter aritmética, no caso, a gente vai ter uma linguagem, a gente vai ter, enfim, todas as outras ciências das artes liberais contidas na astrologia. Então, o tipo 5, o autismo, ele vai ter essa necessidade de um hiperfoco, né? Aquela coisa de gostar muito de uma coisa só, de querer ordenar algumas coisas, de precisar ter um foco, um ponto específico, né? E Saturno, ele é estruturado, ele pede estrutura, né? Então, eu achei isso bem interessante. O Sol aqui está para baixo da linha do horizonte, então ele também tem um aspecto né, mais introvertido, mais introspectivo, também extremamente inteligente. Também tem uma busca, parece que por assuntos diferentes, místicos, esotéricos, né? Ahn, como as coisas funcionam, o mecanismo das coisas, né? Enfim, mais dois mapas conhecidos para vocês, só um pouquinho, tá? Que eu vou ter que fazer de novo aquela questão da atualização para tirar o nome. Aqui. Esse mais um homem, a gente só teve uma mulher, eu só conheci uma mulher até hoje e bem leve mesmo. A maioria realmente são homens. Aqui novamente o Saturno, dessa vez em Escorpião. Aqui nesse mapa a gente vê uma lua minguante, todos os planetas praticamente voltados para a linha, para a parte inferior do mapa, então é bem introspectivo, é muito intelectual. É, Esse aqui, ele teve várias genialidades e hiperfocos, e foi para música, foi para história, foi para vários hiperfocos, assim, de se tornar o especialista do especialista dentro desses hiperfocos, assim. E aconteceu muito diagnóstico errado, né? Muita dificuldade para diagnosticar, e, enfim, porque alguns vão ter dificuldade de aprendizado, mas a dificuldade de aprendizado normalmente vem com a falta de interesse. Então, quando a pessoa às vezes acaba conseguindo é, é, se comandar para ter interesse em determinada coisa, ela vai acabar conseguindo aquilo, né? Então, até um macete que alguns autistas usam, né? Enfim, então Saturno aqui novamente a gente vê essa relação, né? É, Mais um outro mapa de exemplo para vocês. Ai, só um pouquinho aqui. Espero que o meu Solar Fire não dê problema. Às vezes ele fecha do nada. Aqui. Aqui a gente não vai ver o Saturno angular nesse mapa, tá? Ele tá em Libra, ele tá exaltado, tá muito forte. O que a gente vai conseguir identificar é o Mercúrio forte, né? Ele tá, na verdade, ele tá em debilidade, mas ele tá angular, o Mercúrio. E a gente vai ter o Sol e o Marte em Capricórnio, né? Dando dignidade para esse Saturno. Então, é um ponto que eu achei bem interessante desse mapa.
essa relação de uma personalidade também saturnina, né? Esse aqui é bem novo, né? O Saturno em Libra. Tem esse menino é uma criança, né? Ele tá com 13 anos, se eu não me engano. Eu acho que ele vai fazer 13 no final do ano. E o tempo passa, né? E ele tá conseguindo o diagnóstico agora também. E foi para escola de altas habilidades, né? Tá frequentando escola de altas habilidades, porque aprende sozinho, e aí o que acontece? Falta de interesse na turma, na sala de aula, né? Dificuldade em socialização, muita timidez, mas assim, quando se solta dentro de um assunto, não para de falar, é muito engraçado isso. E é uns traços do tipo 5, né? E bem saturnino também. Então, tem muitas coisas de rotina, a ordem que ele gosta das coisas, paladar seletivo, alguns tem, outros não, né? Mas essa questão da seletividade no paladar também é presente nessa criança aqui. E, enfim, vamos para os famosos agora? Eu acho que vai ser interessante. É, bom, eu primeiro queria falar para vocês que eu entrei em contato com o Elon Musk, estou esperando ele me responder. Eu acho que ele é o mais famoso de todos, né? Mas ele não me falou o horário dele ainda. Então, quando ele me falar o horário dele, eu vou fazer um mapa especial só sobre o mapa do Elon Musk, tá, gente? Mas enquanto isso, a gente tem o Anthony Hopkins. Ele fez Silêncio dos Inocentes, né? Ele foi o Hannibal Lecter. E ele é famoso e foi diagnosticado com autismo. Aqui o Saturno não está angular, mas novamente a gente vai ter um aspecto saturnino, que é o ascendente, Sol, Mercúrio e Vênus em signo de Saturno, né? Capricórnio, ele é regido por Saturno, então vai ter esse hiperfoco, né, nessa questão da atuação, mas é interessante porque, enfim, né, tem essa relação aí de saturnino também, né? Deixa eu ir para o próximo, para não compartilhar nominhos com vocês. Um outro que falou que tem algo, provavelmente não tem diagnóstico, mas se identificou muito, é o Tim Burton. Ele diz que provavelmente estaria no espectro 1, né? Ele tem a Lua em Capricórnio, que então tem essa relação da frieza emocional. Todas as obras dele são bem saturninas, né? Então é inquestionável, né? Ele tem o Saturno quase angular aqui. E a Terra é muito forte, né? A gente tem um Sol no signo de Terra, um Sol com Plutão. Plutão tem a ver com Áries, com submundo, com algo interno também, algo que se esconde, né? Que se volta para si, né? É, enfim, hum, eu acho que são esses, tá? Tem alguns outros famosos, mas eu acho que esses são os que expressam um pouco melhor. Para a gente falar um pouco do Elon Musk, a gente teria que ter as casas. Então, eu acho muito importante saber o horário, porque, como eu disse, a maior parte vai ser alguma coisa com angularidade de Saturno. Inclusive, para identificar um tipo, a gente vai ver a angularidade dos planetas. Quase sempre um planeta angular vai falar sobre o tipo da pessoa. Às vezes, em alguns casos, a pessoa pode ter vários angulares, né? Ou no caso nenhum. Então pode ser algum outro planeta que esteja muito forte para definir o tipo da pessoa, né? Mas geralmente dá muito certo essa forma de identificar o tipo. Então eu acho muito importante esperar para ter o horário do Elon Musk, para a gente ter, né, para falar um pouquinho sobre o mapa dele. E E é isso. O Saturno, ele trabalha numa relação, e tem vários vídeos aqui no canal sobre Saturno, de introspecção. Pode até ser uma pessoa que se exponha, mas não é uma exposição famosa, de falar sobre si ou gostar muito de chamar atenção, né? Vai ter algumas características possíveis, né? Como uma forma específica de falar, vai ter ressaca social, não vai ser uma pessoa que vai gostar muito de socializar, é mais de gostar de ficar sozinho, precisa ter um momento sozinho, é, muita proximidade com pessoas não é legal, é muito irritante, incomoda.
Então, são alguns traços, algumas coisas que a gente consegue ir identificando. Claro, tem vários outros traços, eu não tô aqui para ficar falando para dar diagnóstico em ninguém, né? Só pra gente pensar um pouquinho sobre o Saturno, né? Que eu acho que é o que mais vai falar sobre isso. Até também teve esses dias que perguntaram para mim no canal do Telegram, né? Quem quiser participar, tal. Sempre o link na descrição dos vídeos, fica à vontade para entrar. É, sobre é, a a habilidade de aprender muito bem várias coisas, né? E é um termo, eu esqueci agora, o termo é um termo grego, né? Que teve origem dentro da escola socrática, né? Da forma de aprendizado ali, que era das artes liberais. Então, era natural aprender várias coisas muito bem. E eu falei a respeito do Saturno, eu acho muito importante, porque vai ter essa necessidade de estruturar e de conhecer o mundo e se proteger do mundo através do conhecimento, né? É, enfim, eu acho que tem muito mistério aí no Saturno, mas eu acho que como a gente está falando sobre autismo, não cabe a gente ficar divagando muito sobre isso. Alguns outros traços, além dessa relação da introspecção, mundo interno, a inteligência ou essa capacidade do Mercúrio estar muito forte, às vezes em trígono com a Lua, muito bem aspectado, pode dar facilidade ou dificuldade de lidar com isso, com esse hiperfoco, né? Para algumas coisas, mas a organização fica à parte, né? Eu até hoje estava ajudando meu marido, que ele fez alguns exames de rotina mesmo, né? Então pediu, a nutricionista solicitou muitos exames, e aí eu fui baixando e ajudando a organizar, porque ele pula alguns sempre, né? Porque ele se distrai, porque é chato, entendeu? Então tem que ter o hiperfoco naquilo. Então, dá para entender tranquilamente, né? Então a gente vai se ajudando no que fica mais tranquilo, mais leve para alguns para um fazer, para outro fazer, bem tranquilo. E o meu irmão mais novo tá para receber diagnóstico também. E algumas brincadeiras, né? Que eu acho muito engraçado que eu tava conversando com. A gente conheceu uma mulher aqui na cidade e ela tava falando do filho dela, que tem uma mania de brincar assim. Ele tem um jogo na cabeça dele, ele fica jogando e explodindo, assim. E meu irmão faz exatamente a mesma coisa, fiquei assim espantado. Então, são alguns traços que a gente vai identificar em alguns e outros não, umas manias, outras não, sabe? Varia muito. Então, para a gente falar disso no mapa, também vai variar muito. Então, tem que saber e conhecer um pouco melhor as características para poder identificar. Eu até teve alguns filhos de clientes também que eu não cheguei a conhecer, mas eu falei, olha, pode ser que tenha, porque no mapa aqui, ó, tem essa relação da necessidade de controle emocional, dificuldade de expressão emocional, precisa ter muita confiança, pode ter explosões de raiva aqui, porque vai ficar reprimindo, 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 de repente explode, porque sente o espaço violado de alguma forma, então tem essa característica. É uma forma totalmente diferente de lidar e de entender, de perceber como é adequado ou inadequado, né? Porque é aquela coisa que não é a pessoa que é grossa, às vezes a pessoa é muito direta, entende? E são formas, e a gente vai identificar isso no mapa de diferentes formas. Então, não existe uma fórmula para identificar isso. Então, não vai ser uma fórmula, todo mundo tem Saturno angular, vai ser autista. Não, quem tem Saturno angular provavelmente é tipo 5 e provavelmente tem muitos traços. Ou se sinta identificado. Pode ser que esteja classificado ali ou não, entendeu? Então, às vezes a gente vai encontrar alguns outros traços, como essa relação é, como eu falei, da emoção, da forma de falar, da forma de ver o mundo, da forma de entender as coisas. Então, são algumas possibilidades, tá, gente? Então, lembrando que eu não estou dando nenhum diagnóstico, só encontrei essa semelhança com Saturno, muito forte, que já tinha antes, né, nessa questão do enneagrama. Quando você vai estudar o enneagrama, cada tipo tem uma possibilidade de patologia, digamos assim, né? Alguma situação ali, né? Como, por exemplo, é, o tipo 1 tem uma tendência a ter toque, o tipo 4 tem uma tendência ao narcisismo, o tipo 3 tem uma tendência a
psicopatia, o tipo 5 tem uma tendência à esquizofrenia, inclusive, é, algumas patologias nesse sentido mais complicado, né? E alguns outros traços de personalidade ou de, enfim, não sei nem exatamente no que o autismo se classifica, porque não é exatamente nenhum tipo de problema, sabe? E, então eu sempre tive muita dificuldade de entender, porque são pessoas assim fantásticas, sabe? É, que pra mim todo mundo devia ser autista, né? Brincadeiras à parte aqui, mas seria muito mais fácil, não teria problema de gente não sabendo dar espaço na fila. Brasileiro, então, nem se fala. Nossa, me incomoda muito. É muito perto, sabe? Pra que ficar tão perto? Eu nem te conheço. Ninguém vai roubar teu lugar, caramba. Fica longe, pelo menos um pouco longe. É muito falta de noção. Então, não fica, blá, 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 naquela conversinha. Eu até, foi meu aniversário ontem, né? E eu consegui afastar todo mundo de me ligar. Então, faz anos que eu não recebo nenhuma ligação, porque quando eu era bem mais nova, eu dei um chilique que eu não queria atender telefone. Teve aniversário meu que eu fugi, me escondi. Então, são alguns traços, né? Eu não me acho muito forte dentro do diagnóstico, porque eu não tenho nenhum Saturno, eu só tenho uma lua em Capricórnio que me dá muita dificuldade para essas questões de socialização, né? Enfim, né? Só contando algumas coisas assim que eu identifico, me identifico como autista, porque geralmente eu me dou muito bem. Quer ficar no seu canto, ok, ótimo, vamos conversar. E tem aquele feeling do quanto que a pessoa tá afim de conversar e o quanto ela já tá saturada da sua cara, entendeu? Então, é, geralmente vai ter essas questões no mapa, mas como qualquer outra coisa que vocês já devem estar cansados de saber, você tem que saber o simbolismo básico, porque ele vai se manifestar de diferentes formas em cada mapa. A gente identificou uma questão saturnina ali, muito forte, sim, mas quando a gente vai detalhar, a gente vai ver outras coisas, como uma lua, para ver essa relação emocional, essa forma de lidar com pessoas. É, a própria relação da sensibilidade, outro traço que eu descobri, que eu vi, é alguma coisa com Vênus ali, porque quase sempre vai ter uma relação de é, sinestesia, então o sentir é muito forte, o sentir físico, né, é muito forte. Então, uma Vênus em Peixes ou uma Vênus em Áries, ou é 880, porque ela tá desconfigurada ali, entendeu? Claro que pode ter Vênus em Touro, pode ter Vênus em whatever. Eu vi alguns mapas ali com Vênus com Urano, um Vênus com Éris em Áries. Então tem alguma relação ali, né, de hiperestímulo sensorial que vai ter nesses traços aí. Vocês podem depois voltar ao vídeo e ver, que eu esqueci de comentar, mas estou lembrando agora. É, porque normalmente o cansaço se dá, o cansaço social, porque presta atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. Então se cansa, fica exausto. Normalmente o que ajuda, né? Um Vic, cheiro muito forte, o banho acalma. Por quê? Porque é uma hiperestimulação em um sentido só e não em vários. Não tô vendo um monte de luz, ouvindo um monte de pessoas e muita movimentação e muito cheiro diferente. Então, é um hiperestímulo em um só sentido e pronto, a pessoa reseta, né? E consegue ficar mais tranquila. Então, isso ajuda muito para quem é autista, né? Então, normalmente você vai ver alguma questão com Vênus, que tem a ver com os sentidos físicos do corpo, com os prazeres, né? Tem essa relação com o sentir da matéria, e ela vai estar com alguma coisa ali, sabe? E já o sentir emocional, ele tende a estar mais recolhido de alguma forma, ou com uma lua em terra, uma lua em debilidade, uma lua para baixo da linha do horizonte, uma lua em casa maléfica. São alguns traços possíveis, né? Lua com Urano, Lua com Netuno também. Dá essa relação de necessidade de escapismo de onde se está, porque a Lua tem relação com a forma como a pessoa se sente em casa. Então, ela vai se sentir em casa quando ela dá uma fugida, né? Ou quando ela tá sozinha. Algumas questões assim são possíveis de identificar. Enfim, são algumas coisas. É claro que é muito mais, tem muita coisa pra gente falar, tem muitos detalhes, mas eu não sou especialista, não sou psicóloga, não sou, né? Eu até penso em fazer uma pós, né? Porque eu acho um assunto muito interessante.
dentro dessa questão, não, tem pós específicas, né, sobre autismo, eu pensei bastante em fazer. Eh, enfim, no meio estava o mapa do meu irmão, no meio estava o mapa do meu marido também, desses que eu mostrei. E é interessante a gente observar, né, essas características e ir aprendendo a lidar com as pessoas, porque é aquilo que até a questão da conscientização, né, o quanto mais cedo o diagnóstico melhor, porque às vezes fica combatendo alguma coisa que não é, e se a pessoa é forçada a ir contra alguns instintos, desencadeia uma série de situações muito complicadas, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico e até outras coisas piores. Então é muito importante isso, ter um respeito, sabe, porque é muito forte, não é uma frescura, assim: "Ah, que frescura, tem que educar essa criança, blá-blá-blá, blá-blá-blá". Vai soterrando, entendeu? Porque é aquilo que eu falei, é uma formação da constituição da pessoa que é diferente, é uma relação da motivação dela, tá impressa ali, a forma como ela funciona. Então, ela pode até usar alguns gatilhos para conseguir fazer coisas, como, por exemplo, para sair na rua. Ah, coloca eu tenho um irmão que eu não mostrei o mapa dele aqui, mas ele tem até foi no otorrino, ele tem alguma coisa no ouvido que ele realmente ele o escuta muito forte, muito mais alto. Então ele usa um tampão para ele ficar bem. E quando ele tá com muita música, palma assim, ele fica quietinho, tampa o ouvido e quietinho, pronto. Tipo 5 total. Eu levei ele num curso de enneagrama um dia para ele conhecer, e ele fez isso. O professor, o instrutor, ele falou: "Ai, tipo 5 total". E tem traço de autismo também, né? Lembrando que eu não tô falando todo tipo 5 é, mas tem essa coincidência, tá? Eh, enfim, tem essa relação, né? E é genético, tem alguns outros fatores aí que pode ter relação, né? Eu não sei se sim, se não, tem algumas coisas que dizem por aí. Quanto mais tarde fica pior porque a pessoa vai ficar querendo lutar contra. E é como eu falei, às vezes algumas formas de resolver a situação, né, do odor, o Vic, eh, ter alguma programação, então nada de chegar fora do horário ou aparecer de surpresa, porque dá muito nervosismo, porque a pessoa se programou para fazer alguma coisa. E por que que acontece isso? Porque ela entra num foco muito grande. Sabe quando você está num trabalho super concentrado, gostando muito, conseguindo resolver várias coisas, concentradíssimo no trabalho e de repente alguém te atrapalha, então dá aquela frustração, só que isso é levado à máxima potência, sabe? Então, a forma só de lidar, porque é muito mais forte, por causa dessa relação da constituição física do excesso de estímulo, que é muito maior. Então, quando a pessoa consegue sair um pouco do excesso de estímulo e focar especificamente em algo, é bem melhor, sabe? É bem melhor. Enfim, falei demais já, tem muita coisa para falar. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que ajude vocês a conhecer melhor, a saber mais sobre o assunto. Claro que tem muita gente que fica fetichizando, sei lá, fantasiando, exagerando, desmerecendo e fazendo muito vídeo. A maior parte dos vídeos são feitos por mulheres, inclusive, porque não sei se realmente é mais leve em mulher, e aí elas acabam falando mais sobre o assunto, ou o que que acontece exatamente. A gente está estudando também. Mas é, talvez ajude no diagnóstico, pelo menos identificar alguns comportamentos de filho. Não é só aquela pessoa que fica olhando para a parede e se balançando, inclusive tem explicação para isso, porque é a questão do hiperfoco e do relação da continuidade, né? Pode ter alguma mania de bater continuamente, de batucar, ou alguma coisa assim também, para ter um hiperfoco em alguma coisa. É isso, tá, gente? Vou ficando por aqui, tem muito assunto. Contem seus relatos, vamos continuar essa conversa. Provavelmente eu fale mais sobre esse assunto aqui, porque é um assunto que eu me interesso. Tenho muitas pessoas que eu amo muito, que estão dentro do espectro. É, acho que a maioria são tipo 2, né? A maioria eu acho que são tipo 2. Outro caso do cinema, né? Na cidade onde eu morava lá no Paraná tinha sessão específica para autista.
Eu deixei de ir no cinema porque eu passava mal, eu detestava aquela telona, aquela som alto e aquela sem luz nenhuma para enxergar as coisas só da que aí a sessão para autista é com meia luz, o som é mais baixo. Falei: "Gente, assim é perfeito, assim eu iria no cinema". Acabei não indo também, porque eu fiquei incomodada de qualquer forma, mas eu falei: "Nossa, já melhorou bastante". É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Não deixe de comentar. Quem tiver interesse para eu olhar mapa, fazer consulta, eu faço consulta, meu contato tá sempre na descrição, às vezes alguém pergunta, né, tá sempre na descrição aqui dos vídeos. Tem o canal no Telegram também para, né, enfim, até a próxima.